Bom dia a todos, nesta quarta-feira, dia 15 de Abril. Ontem, quando eu falei sobre as duas terras, dois países diferentes e o Vale do Pecado, mostrei esta imagem. Mas hoje eu vou falar sobre o rio. O rio, neste vale, é a lei de Deus e Ele colocou o rio lá, no meio do vale. A lei é a meta perfeita de Deus para mostrar-nos o caminho certo e para dar-nos entendimento sobre a diferença entre bom e mal. Nós reconhecemos que existe muito que é bom no mundo e dentro de nós, não é? Porquê? Porque nós somos todos criados na imagem de Deus, como está escrito na Bíblia. Nós somos corrompidos, mas mesmo assim temos dentro de nós o ADN de Deus. E tentamos de fazer o bom, porque existe este desejo de fazer o que está certo, mas sempre falhamos. Pensamos que o bom existe dentro de nós, mas nós não, no mesmo tempo, reconhecemos que existe também um monstro, um bicho que está dentro de nós, chamado pecado. Paulo falou sobre isto em Romanos 7, 18 a 19, na forma perfeita. Ele disse: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Incrível, não é? Paulo está a dizer que dentro de nós temos uma noção do que está certo e do que está errado, mas nós não conseguimos fazer o que está certo. Sempre falhamos, sempre caímos, porque nós somos incapazes. Mesmo quando a lei vem de Deus e que está à nossa frente, como uma maneira de atravessar para o lado de Deus, nós não conseguimos. É como Elizabeth Sabonete aqui na margem do rio, ok? Olhar para o outro lado. À nossa frente, se continuarmos com isto, à nossa frente temos aqui os 10 mandamentos. Uma linha das pedras grandes em cima da água até o outro lado. Elas existem para que nós podemos atravessar. Deus colocou as pedras no sítio, mas o problema é que ninguém conseguiu atravessar pelas rochas sem cair no rio. Olha as pessoas todas a tentar, mas a cair. E se caímos uma vez, caímos para sempre. Está feito. Se quebramos uma das leis, quebramos todas as leis. Nós vamos ver a essência da lei, os 10 mandamentos, de forma simples, as rochas, em sumário, em Êxodo capítulo 20. Eu vou ler os 10 mandamentos. Não terás outros deuses além de mim, primeiro mandamento. Depois, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa, no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Bem forte, não é? Número 3. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus. Hoje em dia usamos o nome de Deus como um palavrão. Número 4. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Temos de trabalhar 6 dias e depois descansar e honrar Deus com o nosso tempo. 5. Honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Ok? Honrar os nossos pais. 6. Não matarás. 7. Não adulterarás. 8. Não furtarás ou roubarás. 9. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. É importante não mentir. E 10. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher, nem os seus servos, ou qualquer propriedade, ou qualquer outra coisa que lhe pertença. Só Jesus conseguiu guardá-los, ninguém mais, desde o início dos tempos. Portanto, o que é que podemos fazer? Nós tentamos de descobrir as nossas maneiras diferentes humanas de atravessar, mas vamos voltar para a nossa imagem. Há obstáculos escondidos, algas, troncos, coisas a flutuar quase invisíveis no rio, embaixo da superfície. São distrações para que nós tiramos o nosso foco em Deus. Obsessão com desporto, entretenimento, hobby, estilo de vida, aparência, bem-estar, trabalho, coisas boas, mas distrações que são no final capazes de nos afundar. E há tubarões e crocodilos, servos do inimigo escondidas à nossa espera para atacar-nos em maneiras diferentes, para que nós ficamos cada vez mais prisioneiros do pecado através de tentação.
estão ali para para tentar-nos a pecar. E em cima disto, a água está fria com correntes fortes. A lei é preto e branco e muito dura e não perdoa. Ela não para, nem desaparece. Está sempre lá, uma lembrança que nós somos incapazes de aguardar. No final, a lei é forte demais para nós. Mas, mesmo assim, tentamos de atravessar na nossa maneira, através de várias maneiras, ok? Primeira maneira, a nadar. A nossa esforço humano individual é evitar as rochas dos 10 mandamentos. Mergulhamos e tentamos da nossa própria maneira de ser bom, além dos mandamentos, pela nossa meta da moralidade própria. Nós falhamos porque no final é só a meta de Deus que conta. Assim, ouvimos pessoas a dizer, eu sou uma boa pessoa, mas essa é a sua própria definição de boa, não é? Deus tem uma meta, a meta é diferente. Depois, tentamos através dos barcos de religião. Nós não conseguimos a nadar, portanto estamos num barco de religião com muitas outras pessoas. Pensamos que podemos atravessar com passageiros de religião, porque a religião pode ajudar-nos a cumprir as regras. Mas os barcos têm buracos e também são incapazes de atravessar sem encher com água. Podem mostrar o caminho certo, mas não podem nos levar lá. Só Jesus é capaz. Os barcos estão cheios dos passageiros, com os passageiros aproveitar a vista, deixar os outros a remar e tentar atravessar para o outro lado. Pensamos que se pertencemos a uma religião, não há mais nada para fazer, mas isto é errado. E depois temos as canoas da própria crença. Nós talvez não pertencemos a qualquer religião, mas criamos o nosso próprio barco. Ideias religiosas ou conceitos sobre Deus erradas. Hoje em dia encontramos muito material, era sempre assim, em livros ou online, mas coisas fora da Bíblia. Assim ouvimos pessoas a dizer, eu não preciso uma religião, porque eu tenho as minhas próprias ideias e crenças sobre Deus. Exatamente isso, crenças humanas, não baseadas na verdade. Depois temos as pontes de esforço humano. As pessoas guardam muito material para criar uma estrutura humana para atravessar. Filosofias, teorias, uma sopa, uma mistura das coisas da nova era. Mas eles sempre evitam tocar no assunto do pecado e as consequências do pecado, a dizer, quem és tu para dizer que eu posso fazer ou não fazer qualquer coisa? No final, quem é Deus? Nós todos ouvimos este argumento, não é? A medida deles é deles. Moralidade relativa da meta própria, que não presta no final. O problema com todas as tentativas de atravessar pela lei e pelas próprias boas obras é que estão todos destinados para falhar. Paulo a falar em Gálatas 3, 10 a 12. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro de lei. Por isso, se falhamos com os 10 mandamentos, somos amaldiçoados, ok? É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar estas coisas por elas viverá. Assim, claro que nós não conseguimos atravessar sem fé. Somos prisioneiros e é possível dizer que a lei é contra nós e contra as promessas de Deus. Mas a resposta de Paulo sobre isto em Gálatas 3, 21. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus de maneira nenhuma. E 23 a 25. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custodia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fossemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor, sob o controle da lei. Por isso, a lei é muito bom, é perfeito. O que não é perfeito é nós. E a lei ilumina a nossa imperfeição para que nós tornamos conscientes da nossa incapacidade e pecado, nossa incapacidade de atravessar pela própria força, nem pela lei. E somos mais conscientes do pecado. Romanos 3, 19 a 20. Sabemos que tudo o que a lei diz
o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e o mundo todo esteja sobre o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Isto é a chave para tudo isto. O primeiro passo para atravessar para o lado certo, para o lado de Deus, é quando reconhecemos que nós somos quem nós somos honestamente. Quando reconhecemos que somos pecadores. Assim tornamos capazes de ver Jesus. Quando tiramos este obstáculo de não reconhecer quem nós somos. Numa certa maneira, a lei é um espelho. Olhamos para os 10 mandamentos e entendemos que somos incapazes e não são dignos de atravessar, mesmo com o nosso próprio esforço, nem pela lei. Finalmente, estamos assim no lugar certo, com os nossos olhos abertos para ver o Filho de Deus e o caminho para o Pai através dele. Amém? Amanhã vou falar sobre a ponte que é Jesus. Deus abençoe cada um de vocês.